Gravação. Agora eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, um slide? Sim. Sim. Então tá, Sim. eu vou revisar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Nós vimos o que era uma matriz, os exemplos de aplicações das matrizes no nosso dia a dia. Nós vimos que as matrizes são compostas de linhas na horizontal e colunas na vertical. Nós vimos que as linhas nós chamamos de M e as colunas nós chamamos de N. Então, a ordem de uma matriz é dada M por N, linhas por colunas. E aí nós vimos alguns exemplos de matrizes. Matriz linha é aquela que apresenta uma única linha. A coluna apresenta uma única coluna. A matriz nula é aquela que todos os seus elementos são zeros, são nulos. A matriz quadrada é aquela que possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, é imitação de um quadrado mesmo. Nós vimos a matriz oposta. Então, nós temos uma matriz, a sua oposta é só você multiplicar ela toda por -1. Então, aqueles elementos que eram positivos vão ficar negativos e os que eram negativos vão ficar positivos. Nós vimos a matriz identidade, que é aquela que a diagonal principal, todos os elementos são 1 e o restante é tudo nulo. Então, só a diagonal principal nós temos o 1. A matriz transposta, o que é uma matriz transposta? É trocar o número de linhas pelo número de colunas. Como assim? Aqui eu tinha a minha matriz a minha primeira linha, ela é 1, tem os elementos 1, 3 e -5. Quando eu transpor, quando eu trocar, essa minha primeira linha vai se tornar a minha primeira coluna. É a mesma coisa aqui, ó. A minha segunda linha vai se tornar a minha segunda coluna. A minha terceira linha vai se tornar a minha terceira coluna. Então, transposta é isso, troca. Trocar o quê? Linhas por colunas. Aqui outro exemplo. Nós vimos as operações com matrizes. A primeira operação era a adição, então soma de matrizes, é só você somar os elementos, não tem nada de extraordinário. Mesma coisa a subtração, você só subtrai os elementos. Nós vimos alguns exemplos aqui, algumas questões de vestibular. E aqui a gente já começa com a multiplicação, tá? Então, coloca o microfone no mudo e depois pode abrir para tirar dúvida. Então, vamos começar com a multiplicação de um número real, por uma matriz. Então, eu tenho o exemplo A aqui, ó, eu tenho o 2, então, 2 vezes essa matriz. Então, quando tem uma situação dessa, é muito simples, você pega esse 2 e multiplica todos os elementos da matriz. Então, acompanha a setinha, ó. Então, 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes o 1, 2. E 2 vezes o 4, 8. Então, basta você multiplicar por todos os elementos da matriz. Ó. O número real multiplica cada elemento da matriz. Então, outro exemplo, ó, 3 vezes a matriz, você vai multiplicar todos os elementos. Matriz resultante vai ser o resultado do produto. Então, quando eu tenho multiplicação por um número real. Agora, multiplicação de duas matrizes é diferente, tem algumas regrinhas. Vocês assistiram aqueles vídeos que eu postei na sexta-feira?
Pode abrir o microfone e responder, por favor. Se eu não me engano, eu vi só um, eu acho. Eu não vi todos ainda. Só o primeiro. Acho que foi. Mais alguém assistiu? Lembra que não deu para ter aula e eu coloquei 3 vídeos lá que eu tinha gravado. Então, era muito importante que vocês assistissem aqueles vídeos, porque lá eu explicava a multiplicação de matrizes. Não é um processo fácil, é um pouco mais complexo que os demais. Por quê? Quando você multiplica duas matrizes, você está multiplicando as linhas e as colunas, né? Não é só o elemento de cada linha, o elemento de cada coluna. Então, é muito particular essa multiplicação. Ó. Então, eu até coloquei atenção. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto de seus respectivos elementos. Como assim? 2 vezes o 2, 1 vezes 0, 3 vezes 7, menos 2 vezes 5. Então, não é assim, tá? Então, tem algumas regrinhas para eu multiplicar matrizes. Primeira regrinha, essa primeira condição que eu coloquei aqui. Ó, o número de colunas da primeira matriz, colunas, deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, a gente tem esse exemplo. Eu quero pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B. Então, o que, que eu tenho que olhar para saber se existe produto? Eu tenho que olhar o número de colunas da primeira matriz. Ó, eu tenho duas colunas, aqui, ó, 2 por 2. Então, são duas colunas, linha, coluna. Então, o número de colunas da A deve ser igual ao número de linhas da B. Então, é a primeira condição para existir o produto de matrizes. Então, vejam só, aqui eu tenho duas colunas e aqui eu tenho 3 linhas. Tem que ser igual, não tem? E aqui é diferente. Se é diferente, nem adianta você tentar multiplicar que não vai dar certo. Não existe o produto, ó. Não existe o produto porque o 2 é diferente do 3. O número de colunas da matriz A é diferente do número de linhas da matriz B. Vamos ver outro exemplo. Então, esse produto ele não existe. E se eu quisesse fazer o contrário? Fazer a matriz B vezes a matriz A. Aí eu teria que olhar o número de colunas da primeira matriz, da B agora no caso, e olhar o número de linhas da segunda matriz. Se forem iguais, existe produto. Se forem diferentes, não existe produto. Então, ó, 2 com 2 é igual. Colunas com linhas. Então, ó, existe produto, porque o 2 é igual ao 2, o número de colunas da B é igual ao número de linhas da A. Então, aqui, ó, existe produto. Então, vamos voltar. A primeira condição para existir produto é o número de colunas da primeira ser igual ao número de linhas da segunda. É a primeira condição. Vamos continuar. Então, você verificou aquela condição, você pode fazer o produto. Agora, nós temos uma segunda condição. Quando você pegar a matriz B vezes a matriz A, você vai encontrar uma matriz resultante. Eu coloquei aqui um exemplo, a matriz C. E aí, o que que a gente tem que verificar? Qual vai ser a ordem dessa matriz? Quantas linhas e quantas colunas ela vai ter? Para saber o número de linhas e o número de colunas da matriz resultante, ó, presta atenção, eu vou para a minha segunda condição. Eu vou ter que olhar o número de linhas da primeira matriz, agora ao contrário. O número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Então, a minha matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 2. 3 vezes 2, ela vai ter 6 elementos, tá? Então, ela vai ter 3 linhas por 2 colunas. Certo? Ó, então, aqui, o que eu escrevi, ó. Se existir o produto, então, se a gente verificar essa condição, existe produto. Segunda condição, a ordem da matriz resultante será igual ao número de linhas da primeira matriz e igual ao número de colunas da segunda matriz. Turma, tudo bem até agora nessas duas condições? Vocês conseguiram entender? Porque agora eu vou partir para o produto.
Deu para entender um pouco, sim. Deu para entender? Sim. Então, eu vou continuar. Então, o que a gente vai fazer? Eu peguei um exemplo aqui. A gente vai pegar a matriz A vezes a matriz B, tá? Então, eu escrevi aqui o que a gente vai fazer. Então, é o seguinte, quando você multiplicar, vamos voltar aqui no exemplo anterior, ó. Quando eu peguei a matriz B e multipliquei pela matriz A, resultou na matriz C. E aí, a matriz C, ela vai ser uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. Então, esse primeiro elemento, ele pertence à primeira linha, primeira coluna. É o elemento C11. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, a primeira linha, e vou multiplicar pela primeira coluna. Então, a primeira matriz é sempre linha, a segunda matriz é sempre coluna. E o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? Então, eu vou pegar a primeira linha e eu vou multiplicar pela segunda coluna. E assim por diante. É isso que está falando aqui, ó. Assim, o produto da matriz A, ela tem uma certa ordem. Pela matriz B, é a matriz C. Então, olha só, ela vai ter o número de linhas da A e o número de colunas da B, ó, tá? Em que cada elemento de C é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da linha da A pelos elementos da coluna B. Então, antes de começar a multiplicar, o que a gente tem que verificar? A primeira condição. O que a primeira condição me fala? Vamos voltar. A primeira condição fala o seguinte, ó, eu vou pegar a matriz A e vou multiplicar pela matriz B. Para existir produto, o número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da B. Quantas colunas A tem? Uma, duas. Quantas linhas a B tem? Uma, duas. 2 é igual a 2, existe produto. A segunda condição é verificar o quê? A ordem da matriz resultante. Então, eu vou ter que verificar o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. A matriz A ela é uma matriz 2 por 2. A matriz B também é 2 por 2. Então, a minha matriz resultante vai ter 2 linhas por 2 colunas. Então, ela vai ter 4 elementos, minha matriz C. E aí, eu vou calcular o primeiro elemento. O primeiro elemento, ele pertence à primeira linha pela primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Ó, 1 vezes menos 1, aí tem o restante aqui, ó, mais 2 vezes 4, tá? Então, meu primeiro elemento vai ser, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 8 vai dar 7. Primeiro elemento é 7. Tá? Ele vai resolver lá no finalzinho. Agora a gente vai para o nosso segundo elemento. Segundo elemento, ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Então, eu vou continuar na primeira linha, mas agora eu vou para a minha segunda coluna. Então, eu vou pegar 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Mais 2 vezes o 2. 2 vezes 2 é 4. Então, 3 com 4 também vai dar 7. Vamos para o nosso próximo elemento, ó, o C21. O C21, ele está na segunda linha e primeira coluna. Então, agora eu vou para a minha segunda linha, lá na matriz A, e vou multiplicar pela minha primeira coluna. Então, eu vou pegar 3 vezes o menos 1, 3 vezes o menos 1, mais 4 vezes o 4. 4 vezes o 4. Lá no final a gente termina de resolver. E agora a gente encontra o último elemento, que ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou pegar a minha segunda linha e eu vou multiplicar pela minha segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Então, como ficou? Aqui resultou em 7, meu primeiro elemento. Aqui também deu 7. Aqui eu tinha 16 menos 3, 13. E aqui eu tenho 9 mais 8, eu tenho 17. Então, essa é a minha matriz resultante. Matriz A vezes a matriz B.
certo? Agora, eu vou resolver o exercício 9 lá da atividade de vocês. Ele fala o seguinte: determine o produto das matrizes. Então, a minha matriz aqui, essa primeira, ela é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada. A minha segunda matriz, ela é uma matriz de 3 linhas por uma coluna. Então, é uma matriz 3 por 1, é uma matriz coluna. Eu quero saber o produto e vai resultar em alguma dessas matrizes aqui. Então, a primeira coisa, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver aquela primeira condição de existência, se existe o produto. Então, o que eu tenho que verificar? Se o número de colunas da minha primeira matriz é igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Então, ó, 3 é igual a 3, existe o produto. Ok, primeira condição, já verifiquei. Agora eu tenho que ver a minha segunda condição. Qual que é a segunda condição? É determinar a ordem da matriz resultante. Para isso, eu vou olhar no quê? Eu vou olhar no número de linhas da minha primeira coluna, que é 3, e o número de colunas da minha segunda matriz, que é 1. Então, a matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 1. Ela vai ter 3 elementos, 3 linhas por uma coluna. E agora a gente começa a multiplicar, ó. O meu primeiro elemento, ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha aqui, ó, e multiplicar pela minha primeira coluna. Então, vai ficar 5 vezes o 2, mais 1 vezes menos 3, ó, entre parênteses, que é negativo, mais menos 1 vezes o 4. Menos 1 vezes o 4. Primeira linha, primeira coluna. Meu segundo elemento, ele pertence à segunda linha e à primeira coluna. Então, eu vou lá na minha segunda linha e eu vou multiplicar pela minha primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes o 2, 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 3, mais 0 vezes 4. Tá aqui. Agora, eu vou para o próximo e último elemento. Ele está na terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar a minha terceira linha e multiplicar pela minha primeira coluna. Então, vai ficar 4 vezes o 2, tá aqui, ó, mais 2 vezes o menos 3, tá aqui também, mais 3 vezes o 4. 3 vezes o 4, tá aqui. Agora, a gente resolve, ó. 5 vezes 2 é 10. Menos 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais com menos dá menos. Menos 3. Menos 1 vezes 4, menos 4. Mais com menos vai dar menos 4. Então, vai ficar 10 menos 3 menos 4. 1 vezes o 2 é 2. 0 vezes qualquer número é 0. Ó. Então, 0 vezes menos 3, 0. 0 vezes 4, 0. E aqui embaixo, ó, 4 vezes o 2, 8. 2 vezes o menos 3, menos 6. Mais com menos é dar menos. Mais 3 vezes o 4, 12. E aí agora a gente termina de resolver. Eu tenho 10, eu devo 3 e eu devo 4. Então, eu vou dever quanto? Eu vou dever 7. 10 menos 7, 3. 2 mais 0 mais 0, 2. Ó, eu tenho 8, eu devo 6, eu vou ficar o quê? Vou ficar com 2 positivo, né? Eu tenho 8, pago 6, eu fico com 2. Mais 12, 14. Então, tá resolvida aqui a nossa matriz C. Ela é uma matriz 3 por 1, e os elementos são 3, 2 e 14. Alternativa aqui, ó, A. Turma, abre o microfone, a minha parte eu já fiz assim, tentei explicar para vocês, pedi para vocês antes da gente ter essa aula online, que eu tive um probleminha, para vocês olharem aqueles vídeos que eu postei explicando, e eu queria que vocês perguntassem ou falassem o que entendeu, o que não entendeu,
por favor. É um pouco complicado, a gente só vai aprender mesmo resolvendo. Pode abrir o microfone que agora é a vez de vocês falarem. Eu entendi a explicação. Tiago, fala um pouquinho mais alto que não dá para entender. Eu entendi a Isso. explicação. Entendeu? Aham. Ótimo. Mais alguém, turma? Alguém não entendeu? Eu fiquei com dúvida em uma coisa só, professora. Pode falar. Como é que faz para descobrir quantos elementos vai ter na matriz Quantos resultante? elementos? Você pega aqui, É. ó, o número de colunas vezes o número de linhas vezes o número de colunas, ó, 2 vezes 2, 4. 4 elementos. 3 vezes Não, 2, na matriz 6. resultante. Ah, matriz resultante. Vamos lá. A matriz resultante, você vai vir aqui, ó, na segunda condição. Você vai ter que olhar o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então, vai ficar 3 por 2, aqui, ó, por exemplo. Tá? Então, você tem que olhar o número de Entendi. linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Uhum. Aí, eu vou ter a matriz resultante, ó, 3 por 3, 6 elementos. Então, eu vou ter 3 linhas, 1, 2, 3, por 2 colunas, 1, 2. Tudo bem? Quer que eu explique de novo? Entendi. Não, Entendeu? entendi agora, obrigada. Mais alguém? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar uma olhada na atividade, tenta resolver algumas, ainda tem tempo para fazer, tem até o dia 30, mas não deixa para a última hora. Amanhã ou até amanhã, vocês me passam os exercícios que vocês ficarem com dúvida. Que aí, na segunda-feira, eu já vou fazer diferente. Eu vou gravar os vídeos e postar do que ter aula. E aí, quinta-feira, a gente marca a aula para tirar mais dúvidas. Então, ó, tarefa para hoje. Tenta resolver alguns exercícios. Se vê que não consegue, não precisa ser só de multiplicação, tem os demais aqui também. Vocês pegam o número e me passam no chat. Que aí, para segunda-feira, final de semana, eu gravo os vídeos explicando e eu coloco segunda-feira para vocês. E aí, quinta, a gente marca uma aula online. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vai ficar assim. Dá uma olhada lá, vê o que vocês tiverem dúvidas e depois me manda o número do exercício que eu vou gravar um vídeo explicando ele, certo? Eu vou disponibilizar o link da aula e o slide também, tá bom? Turma, amanhã nós temos uma aula, então a aula é para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, eu vou estar online, certo? Então, tenham um excelente dia. Se ninguém tiver mais Para nada, você eu vou também, encerrar. professor. Excelente, Tudo bem. Felipe. Tchau. 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 Tchau, professora. Professora. Tchau.